Eu, entretanto, terei a oportunidade de ver os detalhes da proposta quando ela for submetida. Na sua apresentação inicial disse também que irá aumentar o salário mínimo e que o valor será ainda maior na função pública. Eu gostava de lhe perguntar o porquê dessa desigualdade de aceitarmos um salário mínimo maior na função pública do que no setor privado. Sr. Deputado, muito obrigado. A palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Eu não quis passar É verdade. por... Sr. Deputado, nós fizemos negociações com os 3 sindicatos que representam as carreiras gerais da função pública. 2 deles chegaram a acordo com o Governo. Um dos pontos foi a evolução do salário mínimo na função pública. Também chegámos a acordo na concertação social entre as entidades patronais e uma das 2 confederações sindicais, a UGT. Um dos pontos foi a evolução do salário mínimo no setor privado. Essas negociações decorreram e haverá uma ligeira diferença entre os 2 salários mínimos, que é também uma forma de procurar valorizar a função pública e de puxar também pelos salários no setor privado, no mercado de plena concorrência, como o Sr. Deputado defende. Seguramente que isso poderá ter efeito na subida do preço do emprego, ou seja, dos salários. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, para continuar a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o que não me parece correto é haver um salário mínimo diferente entre a função pública e a função privada, ainda no mais quando já sabemos que o horário padrão semanal é diferente. Na função pública é de 35 horas e na função privada é de 40 horas e também era por aí que eu queria ir, tendo em conta que desde a reintrodução das 35 horas, desde 2016, o número de funcionários públicos aumentou cerca de 90 mil, um número recorde. E por isso eu gostaria de saber se nestes primeiros 6 meses, tendo em conta o crescimento da despesa também devido a esse aumento do número de funcionários públicos, nestes primeiros 6 meses de governo, o Governo considera que este número está adequado ou se o último número que o PSD deixou há 9 anos será um número mais adequado, não só ao nível dos serviços, mas como também às nossas, diria, escassas disponibilidades financeiras. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Ministro das Finanças para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, ainda sobre a diferença de salário mínimo, também é importante lembrar que, enquanto que no setor privado há liberdade contratual e há liberdade de pagar bónus, prémios e outro tipo de remunerações, o setor público está vinculado a tabelas de remuneração da administração pública, consoante a carreira e carreiras especiais e carreiras gerais. Portanto, há muito mais flexibilidade no setor privado, porque decorre de uma negociação entre 2 partes privadas. Relativamente às outras 2 questões que colocou, de facto o Governo anterior reverteu as 40 horas para 35 horas. Eu estou à vontade porque escrevi várias vezes que isso foi um erro tremendo do ponto de vista da política económica e de políticas públicas. Estamos hoje também a pagar o preço, quer orçamental, quer de qualidade dos serviços públicos, dessa reversão, mas essa decisão não pode ser assacada e, como digo, eu critiquei-a várias vezes em vários locais. E houve, de facto, nos últimos 8 anos, um aumento significativo de funcionários públicos, cerca de 90 mil, sem que isso se tenha traduzido em melhores serviços públicos, e por isso esta narrativa de que se temos mais funcionários isso resulta em melhores serviços, um bocadinho uma lógica, se temos mais inputs necessariamente teremos mais e melhores outputs, é uma narrativa que os últimos 8 anos tratou de mostrar que não é por si só verdadeira. Nós vamos procurar, e também por isso é que eu tenho referido muitas vezes e já o fiz hoje, melhorar substancialmente a gestão do Estado, e começando pela gestão financeira, para tornar os serviços públicos mais eficientes e, com isso, não só melhorar a qualidade dos serviços que são prestados a todos os portugueses, como reduzir o seu custo e o encargo que representam para aqueles que pagam impostos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda para a intervenção, o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dentro desse aumento, também houve um aumento nos últimos 10 anos em 40% do número de cargos diretivos e políticos. E eu queria lhe perguntar, até tendo em conta que o PSD propõe agora a reposição de 5% dos vencimentos políticos, se o Governo está em condições de dizer qual é o custo dessa medida. Bem sei que é provavelmente o último corte salarial da Troika, digamos assim. Eu até acho que, sinceramente, há muitos políticos que são mal pagos, também acho que há vários cargos desses dos que foram criados que não devem existir, mas também parece que há uma questão ética de não legislarmos em causa própria. Muitos países até têm uma entidade separada a fixar esse valor ou a recomendar. Parecia-me que pode ser uma abordagem melhor. Mas o que lhe queria perguntar é, em termos orçamentais, qual é o custo dessa medida e já agora deixar uma ideia para compensar. Hoje, os partidos políticos não pagam impostos, é também um valor residual, é verdade, mas é uma desigualdade, eu diria, moral, que eu não compreendo, e por isso talvez acabar com esses benefícios fiscais dos partidos possa compensar essa medida do PSD para este orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ordem à Câmara. Ordem à Câmara. Order. Order. Sr. Ministro das Finanças para responder. Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, relativamente ao aumento dos cargos de direção nos últimos 18 anos, resulta tudo aquilo que temos dito de crescimento da máquina do Estado, sem que isso se tenha traduzido numa melhoria dos serviços que são prestados aos cidadãos. Nós estamos a iniciar um processo que começa com a fusão das Secretarias-Gerais do Governo, à exceção da Defesa, Justiça, Administração Interna, numa única Secretaria-Geral do Governo. Isso vai permitir não só poupanças e um maior nível de eficiência, como redução de cargos de direção superior e intermédia. Vamos também, em 25, rever a orgânica de todos os ministérios e promover fusões e extinções de entidades e, portanto, também com redução de cargos de direção. Relativamente ao corte de 5% da remuneração, não é só, permitam-me que diga primeiro, não é só de cargos políticos, portanto, não é só dos ministros, secretários de Estado, deputados, presidentes de Câmara, vereadores, é também de todas as pessoas que trabalham nos gabinetes e a esmagadora maioria deles são técnicos, é também de gestores públicos, é de muito mais gente para lá daqueles que ocupam temporariamente cargos de natureza política. Já agora não é um corte da Troika, é um corte de maio de 2010, do chamado PEC 2, era Primeiro-Ministro José Sócrates quando começou um período de fortíssima austeridade no chamado PEC 2, depois no PEC 3 e depois no PEC 4, de má memória para os portugueses, que conduziu ao resgate em 2011 e à chamada da Troika. A medida dos 5%, nós estimamos que tenha um custo na ordem dos 20 milhões de euros.